quando alguém vai dar um depoimento numa CPI e quer utilizar o direito ao silêncio? Ele está sofrendo uma ameaça, ele vai ser preso? Nós não sabemos, porque pode ser que o presidente da CPI não faça essa prisão, pode ser que o presidente da CPI seja uma pessoa culta juridicamente, que saiba que não pode prender nessas condições. Eu não tenho uma ameaça líquida e certa, eu não tenho uma ameaça líquida e certa, o que eu tenho é uma liquidez e certeza num risco de constrangimento, e aí se promove então um habeas corpus preservativo. Outro exemplo, agora, com a nova reforma do Código Penal, o advogado, ele pede para adiar a audiência, ele tem que justificar, mas antes de iniciar a audiência, ele faz o pedido e justifica, o juiz não aceita a justificação, não existe recurso para essa decisão. O juiz marcou uma audiência sexta-feira, amanhã, mas amanhã o advogado tem que estar acompanhando outro réu numa oitiva na delegacia de polícia. Ele pede para o juiz adiar a audiência, justifica, o juiz não adia, não tem recurso, vai ter o habeas profilático. Então o habeas se torna como um instrumento para resolver a lacuna nos recursos processuais. Se nós temos no processo penal o princípio da taxatividade, só pode entrar com recurso quando está previsto em lei. Quando não tem previsão legal, em favor do réu, eu vou utilizar o habeas neste conteúdo profilático. A questão também do habeas, numa visão contemporânea, mas não agora, no aspecto profilático, nós podemos até pegar no caso do algemamento. Essa decisão do STF recente, porque agora nós temos súmula vinculante, mas a decisão de 2 semanas atrás, você conversa para boi dormir, porque há mais de 4, 5 anos, o STJ já vinha deferindo o desalgemamento. O STF já tinha essa posição também. Claro que julgados um tanto tímidos, mas já tinha, vão examinar as operações da Polícia Federal, quando prendia gente destacada, habeas corpus para não ser algemado. E a lógica do algemamento é para afastar o constrangimento, que está sendo dado como uma restrição desnecessária. Aqui, eu teria uma violência maior, ele está preso, merece ficar preso. Só que não tem o porquê eu restringir mais a liberdade de locomoção dele, algemando. Aí então vem um habeas contemporâneo, para resolver esta situação. Então, nós vamos começar a encontrar o habeas corpus, nesta visão de processualística, como um instrumento substitutivo. Vai ser utilizado para um fragmento de violência, para um risco de constrangimento legal, para ameaça, para o próprio constrangimento legal, na forma de promessa de mão injusto. E isso é muito importante, porque o STF tem fundamentado de uma maneira muito forte esse habeas corpus. E a gente, quando vê uma decisão, o STF agora diz que para algemar tem que ter fundamento, razão. Imaginem os excessos que o STF tem examinado para chegar a este posicionamento. Certamente não foi por causa de uma ou outra pessoa, mas em razão de medidas excessivas. Eu estava numa audiência uma vez que tinha um senhor velho algemado, que não conseguia nem se locomover. Para que algemar? Eu pedi para a juíza e ela determinou que fossem tiradas as algemas, mas antes ela perguntou para o serviço penitenciário se ele não correria nenhum risco, e eles disseram não tem problema nenhum. Está aí o exemplo prático da necessidade do desalgemamento em nome da dignidade da pessoa humana. Um dos detalhes mais interessantes no habeas corpus é o impetrante. A gente aprende nos meios acadêmicos que qualquer um pode ser impetrante. Qualquer um pode ser impetrante de habeas. A regra tem lógica, mas vai ter exceção. Por exemplo, um promotor público pode ser impetrante? O que vocês acham? Pode ou não pode? Promotor público pode ser impetrante? Pode. Um procurador de justiça pode ser impetrante? Pode. Um
um menor pode ser impetrante? Pode. É gente ou não é? O menor é gente ou não é? É gente. O louco pode ser impetrante? O louco é gente ou não é? Pode. Pode. Um delegado de polícia pode ser impetrante? Agora cuidem, não pode. Porque o delegado de polícia, ele está agindo numa função pública que não tem capacidade postulatória. Olhem só, vocês nunca vão ver um delegado de polícia requerendo prisão preventiva. Nunca vão ver um delegado de polícia requerendo temporária. Ele representa pela prisão temporária. Ele representa pela preventiva. E esta representação é porque ele não tem a capacidade postulatória. O delegado de polícia não pode ser impetrante. Agora, o João da Silva, brasileiro, solteiro, delegado de polícia, este pode, porque ele o faz na condição de cidadão e não firmado numa função pública. Sempre que perguntarem para vocês se uma função pública pode ser impetrante, você tem que saber da função pública. Essa função pública tem capacidade postulatória? É um defensor público? É um procurador de justiça? Tem, pode. É um juiz de direito? Juiz de direito não tem capacidade postulatória. Juiz manda, ele não pede. O juiz de direito não pode ser impetrante. Agora, o João da Silva, brasileiro, casado, juiz de direito, este pode ser impetrante. Este dado da impetração é interessante. Uma pessoa jurídica pode ser impetrante? Uma pessoa jurídica pode ser impetrante? Sim ou não? Pode ser impetrante. Ela tem capacidade postulatória. Vamos agora examinar a figura do paciente. Paciente é qualquer pessoa física. Para não ter dúvida, é ser humano. Ser humano é que pode ser paciente.